Amém? Podemos assentar agora. E como de costume, quem trouxe a Bíblia? O silêncio impera. Levanta lá em cima a sua Bíblia. Isso. Olha para quem está do seu lado, pergunta com aquela vozinha amigável, fala: cadê a sua Bíblia? Abra sua boca em nome de Jesus, fala: cadê a sua Bíblia? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 13. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, reze assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Santo Carla Cutz, rogai por nós. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Amém ou socorro? Falou o Antigo Testamento, você corre, né, bebê? Vou dar uma dica para você, é quase lá no Evangelho de São Mateus, então vai para frente, vai para frente. Você que já encontrou, ajuda a bênção do seu lado, fala: está aqui abençoado, ó. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Podemos sim ou não? Jesus Cristo. Eu vou, depois você acha com calma, amém? Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também o meu espírito sobre todos os escravos e escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto. Vou repetir: haverá um resto, como o Senhor disse. E entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Dá um beijo na face aí de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor? Pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado assim: não fecha a Bíblia não, bebê. Não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos pregar hoje. Essa pregação ela é muito rica e nós vamos navegar pelas Sagradas Escrituras. Amém? Amém? Nós estamos na primeira noite do trido, um trido oportuno para os nossos tempos, para os nossos dias. Nós estamos iniciando então, abrindo as portas de 3 semanas consecutivas com o tema A Profecia. Repita comigo: a profecia. E o primeiro tema dessa noite é a profecia do avivamento. Fala para quem está do seu lado, fala: o tema desta noite é a profecia do avivamento. Tem gente que não abre nem a boca, não sei como é que vai ser avivado nessa noite, só pela misericórdia de Deus. Amém? Olha para quem tem gente que, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem gente que está vivo, e tem gente que está vivo no espírito, e tem gente que está vivo andando, sobre as pernas mesmo. Tem gente que caminha no espírito, amém? E quem caminha no espírito é uma pessoa com avivamento. Tem gente que caminha por caminhar. Tem gente que responde por responder.
Tem gente que responde no avivamento. A pessoa que respondeu para você, responde por responder ou responde no avivamento? Porque você é bonzinho. Porque eu sei que não abre nem a boca. Eu sei que às vezes está falando assim, nossa, mas o que o Miller, o que esse pregador está dizendo? Você vai entender nessa pregação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu falei para você, o tema dessa noite é a profecia do avivamento. E eu vou pregar não para mortos aqui. Eu vou pregar para a pessoa, para o meu irmão, para a minha irmã que quer ser cheio da presença de Deus. Nesta noite não é pregação para quem está no velório, para quem já morreu, para quem já foi enterrado. Não! Hoje você saiu da sua casa para receber uma palavra de avivamento para a tua vida. E se você quer ser avivado no Espírito Santo, pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir. Então, em nome de Jesus, é proibido a partir de agora você se fingir de morto. Amém ou não? Amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim, chega de se fingir de morto. Não, mas fala, profetiza, fala, chega de se fingir de morto. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que ninguém te falou e já faz parte da pregação, amém? Eu acho que ninguém te falou e eu vou dizer para você porque eu sou um pregador ousado. Eu não aguento mais ver a sua cara de morto dentro da igreja. Eu não aguento mais você andar como se fosse um coitado na rua. Tem gente que anda como uma coitadinha na rua. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que está faltando para você não é ajuda. O que falta para você é um avivamento verdadeiro na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Se você veio aqui, se você está caminhando conosco na nossa comunidade, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui nós pregamos aquilo que vai te levar para o céu. E o que vai te levar para o céu é somente a presença do Espírito Santo. Não tem jeito. Não, Miller, mas eu quero acolhimento, eu quero que alguém me abrace e chora comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, bebê. Às vezes eu posso até chorar com você, mas a palavra de Deus nos garante que a alegria ela vem pela manhã. E todas as vezes que você tem que chegar aqui, você tem que entender que hoje é a melhor noite da tua vida, amanhã será a melhor quarta-feira da tua história, porque você tem que sair daqui um homem cheio, uma mulher cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não dá mais. Fala, aleluia. Aleluia. Olha para quem está do lado e fala assim, ele falou de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de mais nada, para a gente entender o que significa, vamos por partes, amém? Porque muitos de nós recebemos profecia, muitos de nós recebemos o avivamento, mas vamos fazer um contexto que está acontecendo aqui. O profeta Joel, ele viveu cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo. E ele profetiza para o povo que está saindo do exílio da Babilônia, um povo chagado, um povo medroso, um povo que pecou, um povo que blasfemou, um povo que adorou outros deuses. Mas Deus ele é tão misericordioso e a Sagrada Escritura nos garante que ele sempre olha para o seu povo. E agora Joel está profetizando na vida do povo que está saindo do exílio da Babilônia e voltando para Jerusalém, voltando para a terra prometida, aquela terra que Deus falou através de Moisés que ele entregaria para o seu povo. Então agora Joel olha para o povo desolado, um povo triste, mas um povo que agora recebe uma profecia, que ia chegar um tempo que o Espírito Santo seria derramado. Sabe o que está acontecendo aqui, igreja? Está acontecendo 2026 anos depois de Jesus Cristo, a mesma cena que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo de 1 até 21, mas nós vamos chegar lá. Ou seja, Joel é contemplativo. Se você é contemplativo, desculpa dizer para você, está tudo bem, mas você está no lugar frequentando que respira o avivamento. Você está entendendo, sim ou não? Então você tem que ser cheio desse avivamento, porque existe uma promessa sobre nós aqui, existe um sopro, um ruar do Espírito Santo aqui sobre nós. É inadmissível você entrar aqui e sair da mesma maneira que você entrou. Sabe por quê? Porque o nome dessa comunidade é a Comunidade Católica Avivada em Pentecostes. É um avivamento aqui. Amém ou não? Um dia eu vou fazer uma experiência, eu e a Gabi, quem estiver aqui na frente, eu tenho que trazer um de vocês aqui. Porque eu vou falar uma coisa pra você, a gente fala, ergue o braço, abençoado. Eu não.
E aí, eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que falta? Ela não, mas eu tenho vergonha. Tá bom, eu também tenho muita vergonha, para muita coisa. Mas na presença do Espírito Santo, eu preciso ser livre no Espírito. Porque somente eu sei as batalhas que eu enfrento. Somente eu sei, no fundo, aquilo que eu necessito da parte de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? E aí a promessa de Joel. Agora eu vou lá no livro do Atos dos Apóstolos. Vai lá comigo, rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Achou ou não? Atos capítulo 1, versículo 3. Enquanto você procurando aí, eu vou te ajudando aqui. Perceba uma coisa. Nós vamos navegar em 5 pontos aqui, amém? O primeiro nós acabamos de navegar agora, que foi Joel profetizando a promessa. A promessa do Espírito Santo, que seria derramado. O primeiro passo é a promessa. Olha aqui para mim. Você que está procurando, olha aqui para mim. Depois você acaba de procurar. Senão você não vai entender o contexto. O primeiro passo é a promessa. Repita comigo, promessa. Fala mais alto, promessa. O primeiro degrau é a promessa. Nós entendemos que Joel profetizou ali, a promessa foi lançada. A promessa foi anunciada. E nós entendemos que somente 600 anos depois, a promessa se cumpriu. Porém, entre a promessa e o cumprimento dela, nós temos algo que fica no intermediário, que fica no meio do caminho. E o segundo passo é justamente o caminho. Repita comigo, o caminho. Esse é o caminho onde eu e você, muitas das vezes, nós abandonamos a promessa. É por isso que você precisa prestar muita atenção agora. Às vezes você recebeu muitas promessas. Às vezes Deus já falou muito ao seu coração. Às vezes um profeta já profetizou sobre a tua vida. Às vezes você já recebeu uma profecia ontem, hoje, amanhã. Às vezes você vai receber as coisas da parte de Deus, mas preste atenção. Nós entendemos que as demoras de Deus, 600 anos para a promessa acontecer, se cumprir, que foi o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Nós vamos chegar lá. Mas tem um caminho para a promessa se cumprir. E Atos capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim para nós, preste atenção. Versículo 3. E a ele se manifestou vivo, Jesus, depois da ressurreição. E a ele se manifestou vivo, depois de sua paixão. Com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. Preste atenção agora, olha o caminho. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouvistes? Disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, daqui a poucos dias. Olha aqui para mim. Então nós estamos entendendo, nós estamos no caminho, ainda a promessa não se cumpriu, amém ou não? Olha que Jesus disse para os seus discípulos, depois de ter caminhado com eles 40 dias, depois de ter ressuscitado. Jesus, quando ele ia ter a sua ascensão ao céu, ele ordenou os discípulos que eles permanecessem em Jerusalém. Jerusalém para mim e para você é a igreja, fala igreja. Ou seja, para a tua promessa se cumprir, deixa eu dizer uma coisa para você, bebê. Você precisa permanecer na igreja. Se você sair da igreja, a probabilidade da promessa que foi plantada no teu coração, dentro dessa igreja que profetizou sobre a tua vida, se você sair do seio dessa igreja, se você abandonar a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, muito provavelmente a tua promessa não há de se cumprir na tua vida. E eu não estou dizendo isso porque eu não quero que aconteça, não, eu estou dizendo porque Jesus disse, permanecei em Jerusalém, olha aí, permanecei em Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa. Por que tem que permanecer na igreja em Jerusalém? Para a promessa acontecer. Fala, uau. E quem está dizendo não sou eu, nós estamos agora na metade do caminho. Joel profetizou, você sai dessa noite com a promessa no teu coração. Às vezes a Gabi profetizou, algum membro do carisma profetizou na tua vida, às vezes até eu profetizei na tua vida.
Deixa eu dizer uma coisa para você, mas tem que perseverar dentro da igreja. Precisa caminhar com a tua igreja. E quando eu falo isso, porque só existe promessa, realização, salvação, expectativa, alegria, abundância no Espírito dentro da igreja. Se você estivesse entendendo o que eu estou dizendo, você falaria assim, aleluia. Porque hoje, meus irmãos, é muito cômodo para quem prega, para quem anuncia, falar só que Deus vai te dar, mas existe uma caminhada para isso. E muitas vezes que a gente chega no caminho, existem algumas esferas nesse caminho, nessa permanecer em Jerusalém. O primeiro obstáculo que você vai ter que entender, que você vai ter que encarar. Permanecer em Jerusalém significa ter obediência daquilo que Deus te pede. Repita comigo, obediência. Fala para quem está falando, fala assim, obediência. Você falou sim ou não? Porque hoje em dia é muito cômodo a gente não obedecer nada e nem ninguém. É muito cômodo a gente olhar e falar assim, a vida é minha, eu faço dela que eu quero. E não abaixa a cabeça não, bebê. Às vezes você está no seu trabalho e você fala, eu sei fazer o meu trabalho, ninguém manda em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, sempre vai ter alguém que vai estar acima de você. E na igreja não é diferente. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto do padre. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem traz Jesus para mim e para a tua vida é o padre que você não gosta. Fala, aleluia. Então, deixa eu dizer outra coisa para você, se você não tiver obediência na tua vida, e obediência significa humildade. Se você não tiver essa obediência / humildade na tua vida, possivelmente você vai ver a promessa de todo mundo se cumprir e a sua não chegar tão cedo. E é esse silêncio que tem que imperar neste momento. Você está entendendo que eu estou profetizando na tua vida? Obediência. Muitas vezes você saiu da tua igreja por falta de humildade. Porque na igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja que é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele funda a igreja, Ele coloca regra na igreja. Não é do jeito que a gente quer. Ou seja, se tem regra, tem que ter obediência. Miller, mas eu não concordo. Mas não é pago para concordar. Fala, uau. Não, Miller, mas eu não concordo. Eu concordo com muita coisa, mas algumas coisas eu não concordo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O padre Alex falou isso aqui, né? Quem estava aqui lembra disso. Na dúvida, nós ficamos quietos e obedecemos. O segundo obstáculo que você vai ter que ultrapassar. O primeiro foi o quê? Obedir. O segundo obstáculo que você vai ter que vencer. Repita comigo, perseverança. Perseverar na igreja é fácil ou é difícil? Difícil ou fácil? A perseverança dentro da nossa igreja é caminhar com Deus e muitas das vezes sem sentir a presença dEle. Os santos da nossa igreja nos ensinam que São João da Cruz é especialista na aridez espiritual, na noite escura, no momento onde a gente acha que está sozinho. Sabe o que significa isso? Perseverança. Eu conheço muita gente que é católico, ou se diz católico, quando o censo passa, e saiu da igreja católica porque queria uma coisa mais animada na igreja, porque não teve perseverança. Eu conheço muita gente que começa a frequentar grupo de oração, começa a frequentar Avivados em Pentecoste, 1, 2, 3 semanas, nada aconteceu, eu não vou mais. Olha para quem está lá e fala assim, não faça isso. Porque nós estamos entendendo, nós estamos no meio do caminho, amém? Nós não chegamos na promessa ainda. Mas esse meio do caminho vai pedir para você uma decidida decisão na tua vida. Se você não obedecer e se você não tiver perseverança na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você vai passar a vida inteira e você não vai chegar na tua promessa. Porque tudo que você começa, você não termina. Hoje o mundo diz, né? O mundo corporativo tem uma palavrinha bonita, né? Procrastinação. Deixa para depois. Depois eu persevero mais um pouco.
Deixa eu dizer uma coisa para você, aqueles discípulos, aqui que Jesus estava falando, eles tinham tudo para não perseverar, sabe por quê? O mestre já não ia estar mais com eles, Jesus. Judas, o traidor, era um deles, e resolveu trair, e foi embora. Então tinha muitas coisas que aqueles homens, eles fraquejaram também. Por isso que Jesus falou, permanecer em Jerusalém, até que a promessa se cumpra. Porque eles não estavam preparados ainda para receber a promessa. Eles precisavam passar pela forja ainda. Eles não estavam prontos para receber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos sonhos, aquilo que Deus coloca no teu coração, a gente chama de sonho, mas eu chamo de promessa, de profecia. Muitas coisas que o Senhor coloca no seu coração não se cumprem porque você não persevera. Você faz de tudo para rezar o rosário com o Frei Gilson, mas depois que acaba o rosário, nem no terço você pega. Deixa eu dizer uma coisa para você, perseverar com Deus não é somente colocar a camisa da igreja e colocar a Bíblia debaixo do braço e falar, não, eu sou de Deus. Isso é um sinal. Mas perseverar é nos bastidores da nossa vida. Meus irmãos, todas as tribulações que nós enfrentamos, nós passamos por problemas, sim ou não? Passamos ou não? Isso é sinal de perseverança para mim e para a tua vida. A nossa fé tem que ser inabalável, mesmo quando a gente não sentir. E deixa eu dizer uma coisa para você, infelizmente ou felizmente, é a pedagogia de Deus, para mim e para a tua vida. Nem sempre a gente vai sentir a presença dEle. Mas é nessa hora que nós temos que perseverar. Mas é nessa hora que muitos de nós desistimos. O terceiro obstáculo que você vai ter que passar, repita comigo, vida de oração. Porque assim, nesse mesmo capítulo 1, vai dizer que os discípulos, eles voltaram para onde aconteceu a última ceia, no andar de cima. E a palavra diz para mim e para você que eles permaneceram unidos em oração. Permaneceram unidos em oração. Ou seja, para a promessa se cumprir, quem disse que você precisa ficar sentado no sofá esperando acontecer? Eu sei, te peguei na curva agora. Porque muitos de nós recebemos algum presente da parte de Deus, uma profecia da parte de Deus, e a gente fala, a profecia chegou na minha mão e eu tomo posse, Senhor, agora eu vou só esperar acontecer. São Tiago vai dizer que a fé sem ação é uma fé morta. Esses homens permaneceram em oração. Muitas vezes eu e você, a gente pode sair daqui até cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, mas o que vai nortear o meu e o teu coração, a partir de agora, é o relacionamento com Deus. E só existe relacionamento com Deus na vida de oração. Fala, bate assim no seu peito e fala assim, eu estou entendendo o que você está falando. Fala, eu estou entendendo o que você está falando. Porque somente assim você vai chegar no terceiro degrau, que é o cumprimento da promessa. Fala, cumprimento da promessa. Se ajeita na cadeira aí, que a promessa vai ser cumprida agora. Vai, se ajeita na cadeira aí, senta direito na cadeira, em nome de Jesus. Vou trazer uma espreguiçadeira para você a próxima vez. Porque você já caminhou comigo aqui nessa pregação. Nós saímos lá da profecia, caminhamos aqui, entendemos que no meio do caminho é onde muita gente desiste. Agora chegou no cumprimento da promessa. Atos capítulo 2, versículo 1. Vai dizer assim, chegando o dia de Pentecostes, chegou a promessa, fala aleluia. Não, mas fala mais alto, fala aleluia. Chegou o grande dia da promessa, chegando o dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, na Jerusalém. Eles estavam lá. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Preste atenção. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha aqui para mim.
Olha o que está acontecendo, que coisa maravilhosa. Aqui está nascendo a nossa igreja. Aqui está nascendo os filhos e filhas de Deus, os filhos de Nossa Senhora, onde ela nos ensina que nós precisamos permanecer em oração, porque existe uma promessa para a tua vida, existe um Pentecoste para a tua história. Se você perseverar, você vai conseguir, você vai chegar lá. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer, olha que maravilhoso isso. De repente, a tua promessa vai chegar quando você não espera, porque aqueles que perseveram, aqueles que têm a vida dobrada, alicerçada na oração, de repente, a promessa é colocada nas suas mãos. Olha, a palavra está dizendo para mim e para você. Então, se você está fazendo, se você tem promessa, se você está no caminho, se você está na obediência, se você está na perseverança, se tem vida de oração, se caminha com a igreja, ei, descansa o teu coração que a promessa vai acontecer na tua vida. Ela vai se cumprir. E quem está dizendo para você não é alguém que está torcendo para a tua vida, porque quem caminha com Deus não precisa de torcida. Quem caminha com Deus precisa caminhar com fidelidade, porque Ele é o dono da promessa, e Ele diz para você que Ele vai entregar nas suas mãos aquilo que Ele te prometeu. Quem caminha com Deus não precisa de torcida. Quem caminha com Deus precisa agarrar a promessa, estar no caminho, e quando você menos esperar, bebê, vai se cumprir na tua vida, como um vento impetuoso na tua vida. Aplauda o Espírito Santo. Olha para quem está ao seu lado agora, dá um sorrisão, sorriso, e fala assim, a tua promessa vai chegar. Não, mas fala de verdade, sorriso nesses lábios, eu falo assim, a sua promessa vai chegar. Mina, acabou a pregação? Não acabou a pregação. Quer que eu termine, sim ou não? Ainda não acabou. Nós então começamos lá com a profecia, a promessa foi lançada, estávamos no caminho, a promessa se cumpriu, agora estamos no quarto passo, o quarto degrau. Repita comigo, os frutos do avivamento. Porque quando o avivamento, quando a promessa se cumpre, precisa gerar frutos. Porque o profeta Joel já dizia, um dos frutos da promessa, repita comigo, visões. Fala, visões. É fácil notar quem está caminhando com o Espírito Santo de Deus. São pessoas que, diante de toda a situação que está enfrentando, têm visão espiritual. E ter visão espiritual não é simplesmente ter uma visão de, vai dar tudo certo. Não, é porque eu estou na obediência, estou na expectativa, eu caminho com Deus, tenho vida de oração, caminho na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ter visão espiritual, bebê. Quando todo mundo falar que não, Deus vai falar assim para você, calma. Aqui é a visão espiritual que você precisa ter. Miller, mas lá em casa, ninguém tem visão espiritual. Lá é um caos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é todo mundo. Você caminha com Deus, que Deus vai te mostrar onde vai chegar a tua família. Fala, uau. Miller, mas essa visão tinha que chegar no meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não chegar nem na tua vida, como é que chega nele, bebê? Tem muita gente que reclama da parte financeira. Eu sei que não é você, amém? Todo mês é um Deus... nos acuda. Socorro, Senhor. Recebe dia 1, dia 5, não tem nem dinheiro na conta mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que faz assim, é eu ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode até acabar o dinheiro, amém? Mas a providência de Deus nunca faltará na tua vida. Pode aplaudir isso, de verdade. O dinheiro pode até faltar, mas a providência nunca faltará na tua vida. Porque aqueles que caminham na igreja, caminham com Deus, têm perseverança, vida de oração, obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos vão torcer para você largar a mão de tudo. Mas Deus vai dizer assim para você. Vem aqui. Deus fala assim para você. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvidinho. Porque Deus fala no nosso ouvido, viu? Ele vai falar assim, acalma o seu coração.
o que faltou eu completo. E eu não peço em troca nada para você. Olha como é que Deus é com a gente. A hora que você estiver pensando que nada vai dar certo, Deus vai dizer assim para você: ó, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. O laudo diz que não, mas eu sou o médico dos médicos. Vai dar certo, bebê. E sabe quem vai te manter de pé? Não é alguém torcendo por você. É você que tem uma promessa que precisa ser cumprida. Você está na obediência, você está na igreja, você está na perseverança, você está na vida de oração. E você tem visão espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, sim ou não? Então, em nome de Jesus, se você tem uma promessa na tua vida, caminha com Deus. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E a palavra de Deus vai dizer que quando Deus profere uma palavra, ela não volta sem produzir o efeito que tem que ser produzida. Ou seja, se Ele prometeu na tua vida, não vai voltar para trás. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que nós caminhemos nessa terra, mas caminhemos com Ele. E como Ele nos mantém de pé? Fazendo as promessas dEle se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Olha para quem está lá e fala assim: isso é um carinho de Deus para a tua vida hoje. Fala, abre a sua boca. O segundo fruto desse avivamento, repita comigo: milagres. Fala mais alto: milagres. Ou seja, Pentecoste aconteceu, a promessa se cumpriu e você vai começar a testemunhar milagres na tua vida. Porque o profeta Joel já dizia: aquele que caminha no Espírito, vive no Espírito, pede o Espírito. Vou repetir: pede o Espírito, vive no milagre, toca no milagre, pede o milagre. Agora você começa a entender: se você não pedir esse avivamento para a tua vida, se você não pedir essa presença real do Espírito Santo na tua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: dificilmente você vai tocar no milagre que Deus prometeu para você. Fala aleluia. Então, em nome de Jesus, aqui na nossa casa de missão, Avivados em Pentecoste, a Gabi ministrava sobre isso. Você é livre na presença do Espírito. Então para de olhar para as paredes, para de olhar para se tem alguém louco, mais louco que você, para de olhar para as pessoas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que entra aqui querendo tocar o milagre que Deus prometeu na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: deixa a pessoa viver a vida dela, bebê. Deixa a pessoa ser louca no Espírito, amém ou não? Amém ou não? Amém. Para de olhar para os outros e começa a olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Porque isso é fruto do Espírito, milagres. Há quanto tempo você não vê milagres na tua vida? Há quanto tempo você pede um milagre da parte de Deus para a tua vida? E esse milagre só se cumpre na presença do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós passamos inúmeras dificuldades e batalhas na nossa vida, amém ou não? Deixa eu te contar uma coisa que às vezes você não sabe. Todas as vezes que você vê a gente vendendo alguma coisa, a gente, ajuda a gente, seja gentil. Se você não gosta daquele alimento que a gente está vendendo, leva para alguém. Toda vez que a gente se humilha, a gente pede uma contribuição, a gente está aqui para a gente mover, porque tudo isso aqui custa. Toda vez que a gente pede isso, lembra que eu falei? Mira, vocês têm dinheiro para pagar o aluguel dia 10 mês que vem? Não, não tenho. Mas eu tenho a presença do Espírito Santo, Deus da providência, que eu sei que nunca vai faltar. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós temos que viver na presença do Espírito Santo, tocando no milagre todos os dias. Mesmo quando ele não aconteceu, mas eu sei que dia 10 vence o aluguel, e quem cobra o aluguel não perdoa um dia sequer, mas nós confiamos na providência de Deus. Através da providência de Deus, Ele toca no teu coração e fala: ajuda os meninos aí, porque por mais que você não goste, você vai presentear alguém. Sabe por quê? Porque a providência de Deus nunca falta para aqueles que caminham com Ele. Isso é milagre, amém ou não? Isso é milagre da parte de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Então, em nome de Jesus, você precisa começar a olhar para dentro da tua vida, da tua história, e começar a enxergar os milagres que Deus faz todos os dias na tua vida. Você reclama tanto do teu chefe, tanto da empresa que você trabalha. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente que não tem nenhum trabalho para trabalhar amanhã.
Tem muita gente que queria ter o pior chefe de Bauru, do Brasil, do mundo, só para trabalhar. Às vezes você reclama que amanhã você tem que sair cedo, né? E tá frio. Tem gente que queria levantar cedo no frio para trabalhar. Às vezes você reclama que às vezes você tem um filho que dá muito trabalho. Tem muitas mulheres que queriam ser mães aqui. Às vezes você reclama que tem que sair da sua casa para caminhar na igreja, ser obediente, gerar expectativa, perseverar dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que nessa hora está no leito de hospital, está no leito de uma cama, que não consegue ir na igreja, e você tem pernas, você tem locomoção e você pode ir. Tem muita gente que, às vezes você fala, não, mas todo domingo na missa, Miller, nossa, mas toda vez eu recebo parente. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem lugar no mundo que se a pessoa falar que ela é católica, ela é morta. E você pode ir e vir a hora que você quiser. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Tem muita gente que reclama do marido, reclama de casa, está tudo errado em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas mulheres que já perderam seus maridos e faziam de tudo para os maridos estar de volta. Fala, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Para de reclamar da sua vida um pouco, porque quem reclama demais não tem a presença do Espírito. Porque o Espírito Santo ele não conversa com gente que só reclama da vida. Fala, uau. Para de reclamar porque você acha que você é a última bolacha do pacote. As coisas acontecem com você. Ninguém mais sofre por isso, só você. Deixa eu dizer uma coisa para você, bebê. Olha aqui para mim, que eu vou fazer até uma carinha para você. Olha aqui para mim. Volta para a terra, em nome de Jesus. Não, Miller, porque você não sabe como a minha vida é. E você não sabe a vida de ninguém. As coisas são assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Estou falando de avivamento para você, amém? E para a gente terminar, o quinto e último passo, que é após os frutos, é vida com o Espírito. É viver no Espírito. E Atos vai dizer para nós, ainda Atos 2, capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim, ó, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos. E eu termino minha pregação dessa forma para vocês, preste atenção. A partir dessa noite, você precisa fazer uma escolha na tua vida. Você já sabe quem é o Espírito Santo. Você já sabe o tamanho da promessa que Deus tem para você. Você já sabe que você precisa caminhar. Você sabe que você não pode se cansar, em lugar de descansar na igreja. E você sabe que a promessa se cumpre quando você tem obediência. E você também sabe dos frutos que tem quem caminha no Espírito. Aqui, eu estou pregando para gente inteligente. E gente inteligente que tem coragem de tomar decisão. E o quinto e último degrau, a última etapa, é viver no Espírito agora. Miller, mas eu sou batizado, eu tenho o Espírito. Você tem o Espírito. Mas a igreja, através da renovação carismática católica, chama de efusão no Espírito. E você precisa pedir essa efusão todos os dias para a tua vida. Bom senhor Jonas Abib, aquele que fundou a Canção Nova, ele dizia sempre na oração dele, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, é a oração que tem que ser o lama da tua vida. Tá difícil? Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Tá difícil aguentar? Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Sabe por quê? Porque você veio nessa noite para entender que existe uma profecia do avivamento na tua vida. A tua vida, eu não tenho a menor dúvida que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho a menor dúvida. Às vezes eu acredito mais que você mesmo. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que a promessa ainda está de pé. Volte a caminhar. Se levante da onde você parou. Porque tem a promessa se cumprirá. E você vai dar frutos de milagres, de sonhos, de visões. E mais do que isso, eu desejo para você e eu profetizo na tua vida. Vida no Espírito.